por que que eu desenvolvi o capítulo 6, parceiro, dentro de um curso digital para produzir R$ 10.000? É sobre isso que eu vou falar hoje. Tá? Qual a necessidade de ter um capítulo específico de parceiro, mas vinculado ao propósito de R$ 10.000 por mês? É sobre isso que eu quero comentar hoje. E à medida que eu for falando alguma coisa, eu lembro que eu usava muito, eu já fiz isso, eu já pedi para as pessoas fazerem isso também, que é o tal de pegar e fazer tipo uma carapuça, entendeu? Ver se encaixa aquilo que eu estou falando e se você pode crescer com as considerações que eu vou fazer, porque eu vou fazer tipo uma panorâmica, eu vou dar uma viajada por cima desse capítulo 6, tá? E à medida que eu for falando, você vê se faz sentido, tá? Compara com a sua caminhada e eventualmente, se você achar que alguma coisa faz sentido, aquilo que faz sentido, se você colocar nas minhas postagens o nome daquilo que fez sentido, eu vou entender que aquilo eu devo reforçar e intensificar aquele assunto nas próximas postagens, e de certa forma vai melhorar para você também. Então vamos lá. Então, quando eu criei esse capítulo 6, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: se você tem um empreendimento hoje e você tem um colaborador, primeiro, às vezes você começa com um empreendimento pequeno que nem tem, alguns já nascem com alguns colaboradores, tá? Eu diria que todos esses colaboradores, eles são futuros empreendedores em potencial, porque eles estão ali ganhando menos que você, tá? E eles estão ali, uma das vontades que o colaborador tem, não todos, mas alguns têm, tá? Eu diria que uma boa parte tem, é de ficar, se eu pudesse fazer aquilo que o meu patrão faz, se eu pudesse ser patrão. Então eu diria o seguinte: todos aqueles seus colaboradores, eles são futuros parceiros. De alguma forma, é como se você estivesse ali motivando eles, mesmo que não seja o seu propósito, mas você está motivando eles a um dia terem o seu próprio negócio. Isso vai acontecer, tá? Para alguns deles. Então, já que é assim, olha o que eu penso. Olha, eu tenho que aproveitar o máximo possível enquanto aquela parceria dura. Como é que é isso? Você não seria pouco produtivo você convidar alguém, considerando o ritmo de crescimento das pequenas empresas: fulano, eu quero que você cresça comigo. Aí a pessoa vê lá a sua empresa crescendo devagarinho, tá? A não ser que seja uma startup, alguma coisa, mas de maneira geral, tá? Várias pessoas passam na nossa empresa e eu considero até, eu enfrento essa questão, que é o seguinte: a gente tem que aprender, já que é assim, a ser um bom contratador. Você selecionar as pessoas e naquele período, enquanto aquela parceria dura, os dois fazem o melhor que podem um pelo outro. Vamos ser mais claro: você contrata um colaborador que está estudando, tá? E é possível, por exemplo, ele estudar à noite e trabalhar com você durante o dia. Estou criando uma hipótese. Vai chegar uma hora que, de repente, por uma questão de ele vai fazer um outro curso, alguma coisa, então não tem mais interesse. Mas naquele período em que ele está se beneficiando, está podendo crescer na vida e te servindo, ele vai poder oferecer o máximo de si. E você, naquela condição, também tem que fazer isso. E no dia que acabar isso, que certamente vai acontecer, então você já aprendeu que você tem sempre que estar escolhendo novas pessoas. Inclusive, isso é uma coisa que eu costumo até fazer, o seguinte: a pequeno empreendedor, muito mais do que o grande, ele tem que ter um banco de reserva. O que é isso? Olha, se eu peguei e perdi o Levi, quem é que eu poderia convidar? Você poderia até utilizar jovem aprendiz, tudo, mas qual que é a lógica? É você nunca ficar sem ter condição de montar a sua equipe de campo. E até falando disso, eu não sou muito chegado a futebol assim, não sou assim aquele torcedor, mas eles têm um time no campo e um time fora do campo, né? Até para fazer treinamento. Agora, em negócio, como é que você tem um time no campo e não tem nenhum reserva ou nenhum potencial reserva? Não que você contrate, mas olha, se aparecer oportunidade, eu gostaria de contratar esse aí, entendeu? Então, por isso que eu coloquei o nome de parceiro. Por quê? Porque o seu colaborador
um dia pode de repente ser seu parceiro de negócio, tá? E você vai estar, de certa forma, eu até utilizo esse efeito, não tem como não reconhecer que, de maneira geral, as pequenas empresas elas têm um efeito trampolim. As pessoas aprendem e continuam essas coisas caminhadas. Só que tem um detalhe, tem muito empreendedor também que aprende e ele vai crescendo. E à medida que ele vai crescendo, chega uma hora em que as pessoas, muitas delas, podem ser aproveitadas e elas crescem junto dentro da própria empresa. Eu não diria na largada, nós estamos falando de 10 conto. Tá? Nós estamos falando de uma renda mensal de 10 conto. Então a gente tem que ser do tamanho, tá? Quando eu falo para que é desse tamanho. É por isso que eu faço questão de deixar bem claro o tamanho de quem que eu falo. Então, o que eu fiz nesse capítulo? A primeira coisa que eu faço nesse capítulo é deixar bem claro o seguinte: o que é gerenciar processo e o que é liderar pessoas. São duas coisas bastante, veja bem que só na forma como eu coloquei, tipo, aquilo que não é humano, aquilo que acontece na empresa que não é humano, que são sequências, que são etapas, vamos chamar de processo. Então isso é gerenciado, você gerencia a qualidade, tempo, custo, você pega e faz essas contas, você pode aplicar inovações, ou seja, melhorar a cada dia, isso você está gerenciando. Nesse capítulo, eu não estou falando nada de gerenciamento, eu estou dizendo que você tem que observar elementos de liderança, tá? Aprimorar esses elementos de liderança, porque aqui o nosso foco é trabalhar com pessoas, os seus colaboradores que estão dentro da sua empresa e os outros que são parceiros, terceirizados e que são importantes para você continuar na sua caminhada. Tá? Então a liderança é algo muito importante, até de certa forma, a gente, quando ouve falar de liderança, pelo menos eu lembrava da política. Tá? É claro que na política a gente tem assim, exemplos de líderes, mas em negócios nós temos também, e principalmente hoje depois com o advento da internet e a facilidade de acesso, a gente tem acesso a muitos líderes na área de negócio e que a gente pode degustar a forma que eles pensam e a gente pode entender por que eles têm uma pegada, um desenvolvimento, um crescimento, vamos dizer assim, acima da média. Tá? Uma das coisas até que para mim foi uma surpresa uma época, é que o exercício da liderança, vamos chamar que o exercício da liderança é o exercício do poder. O poder no sentido de que você tem uma força, tá? Você tem inclusive o próprio poder mesmo de pegar e de fazer algumas coisas. Mas da onde vem esse poder? Tá? Da onde vem esse poder? Olha só a minha inocência. Tinha uma época que eu fiz um curso, em 2004, e nesse curso, tá, era um curso de autoconhecimento. Eu achava, até aquele dia, que a minha força, a força grande, era o poder pelo conhecimento. Tá? O que é o poder pelo conhecimento? É o poder daquelas pessoas que estudaram bastante. Tá? Então eu achava que esse seria o poder maior que eu tenho. Ele, dentro daquilo que eu estudei, ele era chamado de poder por competência. Então eu achava que pelo fato de eu ter muitos conhecimentos, eu acredito que eu tinha muito mais conhecimento do que habilidade. Isso depois a gente pode ver num outro momento e separar conhecimento de habilidade, de atitude, tudo, em outra parte. Mas eu achava que eu tinha muito conhecimento. Baseado em quê? Baseado na academia. Tá? Então eu achava que pelo fato de ter feito graduação, de ter feito algumas especializações, mestrado, doutorado, então eu me achava assim um pouco acima da média. Eu considero que, dependendo do critério, eu também concordo. Mas em negócio, isso tem que ser visto de uma maneira diferente. Na verdade, minha maior competência naquela época era de ter 3 empresas. Não era o conhecimento acadêmico, mas para mim foi uma surpresa. E outra coisa também é no pacote de 8, a competência é apenas 1. Então aí naquele dia eu comecei a descobrir, por exemplo, por que algumas pessoas com muito menos conhecimento acadêmico do que eu tinham uma performance bem melhor do que a minha. Tá? E para mim aquilo lá eu fiquei até chateado com aquilo. Mas eu fiquei chateado porque eu nunca tinha pensado a respeito. Né? Coisa de
quem não leu aquilo ainda. Então tem poder por coerção, tá? Então você pode utilizar poder mesmo, quer dizer, você pode até mandar. Quem é que faz isso? Não, no serviço militar é assim, tá? A gente coloca, até lá tem as regras, poder de ligação, as pessoas, por exemplo, trabalham com você e sabem que você tem um relacionamento com alguém e isso pode tirar alguma vantagem, tá? Poder por competência, que é o que eu achava que eu tinha, que era o conhecimento acadêmico, tá? Poder de informação, de estar sempre acompanhando o que acontece, poder de posição, no caso, você é o general da sua empresa, você é o maior cargo da sua empresa, tá? Isso tem uma força muito grande, tá? Independente, por exemplo, quando eu tinha empresa, eu lembro que eu já estava no cargo de diretoria dentro da minha empresa, só que eram 10 sócios, então aquilo de certa forma era um grande poder, tá? Era um grande poder. Por quê? Porque eles aceitaram, alguns aceitaram que eu fosse para aquele cargo, então isso é um poder, tá? Poder por carisma, o fato de ser admirado, tá? Poder por persuasão, a capacidade de organizar uma narrativa na hora de falar e de convencer a pessoa a fazer alguma coisa, às vezes até utilizando gatilhos mentais, utilizando uma narrativa, uma forma de falar, assim como um vendedor bem treinado, né? O líder, ele é um vendedor de um propósito futuro, né? Ele tem que ter essa capacidade de vender um sonho e todas as pessoas que estão ao redor dele acreditar naquele sonho que ele está vendendo. Poder de recompensar as pessoas, né? Então, olha, alguém faz alguma coisa para você e você tem, e não sempre a recompensa tem que ser pecuniária, dinheiro, não é isso, né? As recompensas, elas podem ser bastante variáveis, não é o assunto hoje, mas isso pode acontecer. Então a primeira coisa que eu fiz nesse meu capítulo 6 foi justamente mostrar o seguinte: olha, se você quer exercer liderança, tem 8 formas de poder que te fortalece na liderança e que te permite chegar àquele propósito de 10 mil reais por mês, tá? Como é que eu faço? Bem, então a primeira coisa é identificar, tentar ver aquilo que eu tenho, tentar ver aquilo que mais fortalece aonde eu quero chegar e fazer de tudo para desenvolver aquelas habilidades que eu preciso, no caso aqui especificamente em relação aos meus colaboradores, né? Então, não interessa quantos colaboradores você tem, mas você vai ter que desenvolver essa liderança. E se você puder dizer qual que é o mais importante, eu nem gosto de pegar e fazer isso, porque é tipo assim, eu acho que a questão de o mais importante não é adequado, como é que você usa na hora certa. Por exemplo, numa hora de demissão, tá? Provavelmente você vai estar um pouco mais para o lado da coerção. Numa hora de pegar e chamar a atenção para uma necessidade, para alguma coisa, talvez você vai utilizar como tipo assim, você vai ser mais duro, mais forte, posicionamento firme, você utiliza a coerção. Então depende, tá? O que é importante é o seguinte: o resultado está saindo. Bem, se o resultado não está saindo, qual dessas oito estruturas de poder que fortalece a liderança que eu não estou utilizando? Isso é interessante. Bem, eu poderia até continuar nesse assunto aqui, mas eu gostaria de continuar ainda fazendo a panorâmica para mostrar o capricho, o carinho que eu fiz na hora de pegar e mostrar esse capítulo, tá? Uma outra coisa também é o seguinte, é o fato, eu tenho batido na tecla de ter um conselheiro confiável. Por quê? Porque todas as pessoas que eu conheço, que são bem, tipo assim, que são pessoas que eu admiro, eu já percebi que quando elas falam alguma coisa, elas contam para mim diretamente que admiram alguém, entendeu? Então o que eu imagino? Bem, então eu tenho que seguir. Certa vez estudando sobre a origem do sucesso financeiro dos judeus, então eu deparei com um vídeo onde eles explicavam o seguinte, que para os judeus, o jovem que vai entrar no mercado de trabalho, ele acompanha alguém que já está no mercado de trabalho com sucesso, e não é para passar a mão na cabeça. Eu acho até interessante, porque nós estamos agora numa geração Nutella, que qualquer coisa que você faz, ao invés da pessoa pegar e engolir, refletir, ela fica chateadinha. O que não sei o que aconteceu, que tipo assim, não vai entrar no mérito, vamos continuar. Para o judeu não. Então, aquela pessoa que ela tem mais experiência, que ela tem mais sucesso, ela fala de um jeito que não é para ficar
paparicando, mas ela fala o que tem que ser feito e por que tem que ser feito. Tá bom. E aquele jovem vai cada dia mais crescendo, acompanhando o inspirador, o conselheiro confiável, e cada vez se dando melhor no negócio. E lá na frente, ele ao invés de ficar, não, ele era duro comigo, ele fica amigão da pessoa. Por quê? Porque daqui a um dia ele vai fazer a mesma coisa com os filhos dele. Entendeu? E a sucessão é uma sucessão de passagem de informações que produzem sucesso ao longo das gerações das famílias. Então, conselheiro confiável é algo que, se eu soubesse com 20 e poucos anos, talvez eu tivesse grudado em alguém mais e eu perdi essa oportunidade naquela época. Hoje eu tenho. Tá? Agora eu tenho que até, agora os meus conselheiros, eles não têm muita diferença de idade comigo. Óbvio. Mas naquela época eu podia ter aproveitado. Se você tem aí os seus 30 anos, está na hora de você grudar em alguém aí e fazer isso. Tá? Por quê? Porque essa pessoa tem uma liderança desenvolvida que você pode aproveitar como atalho. Você não precisa passar pelos problemas que ela passou para aprender aquilo que ela aprendeu. Né? Então você pode atalhar. Uma das coisas que também eu pego e destaco nesse capítulo é o seguinte: por que a gente aprende tanto assim com essas pessoas que são conselheiros confiáveis? Eu vou responder para você o seguinte: a gente aprende 70% quando conversamos e debatemos um assunto, 80% quando a gente escreve ou coloca em prática o conteúdo e 95% quando ensina alguém. O que o conselheiro faz? O que o conselheiro está fazendo? Ele está te ensinando, entendeu? Então, na verdade, é como se ele estivesse preparando para ficar ainda mais habilidoso, tá? E tem uma outra coisa também que é o seguinte: eu costumo dizer assim, olha, eu converso com uma pessoa, eu sei se ela está mais para líder ou mais para liderado. Como assim? Eu converso com você e pelo que você falar para mim, eu te falo que você deve ter um cargo de liderança ou você deve ser liderado por algum líder. Só de conversar com você. Aí você fala, mas o que você faz? É muito simples. Se você fala comigo e tudo aquilo que você fala é explicando como é que é o processo, tá? Como é que funciona as coisas, então eu diria que você deve ter um líder. Por exemplo, me passou pela cabeça agora, eu não tinha pensado assim, mas vamos supor que nós estamos falando de padaria. Tem alguém que me explica com riqueza de detalhe como é que faz a massa do pão, como é que faz para aquecer a forma, como é que faz para colocar o pão, para temperar, parará, até quando o pão fica pronto. Então o que me passa pela cabeça? Essa pessoa deve ser quem? O padeiro. Concorda? Agora, se eu converso com alguém, essa pessoa começa a falar, olha, para vender pão, a gente tem que, no meu caso, eu escolhi aquele local por conta de que ali perto não tinha ninguém, por conta de que ali tem um prédio, que tem um punhado de apartamento, as pessoas gostam de sair e pegar um pão fresquinho, tá? Essas pessoas, elas conseguem pagar pelo preço que é cobrado e elas gostam do pão com essa e essa qualidade. Os funcionários têm que ser muito bem treinados, tá? O pão tem que estar do jeito, tipo assim, se está mais assadinho ou menos assadinho, não sei o que. Se tem vários tipos de opções de pães, se tem pão, se tem rosca. Aí o que você faz? O que você fala? Esse cara deve ser quem? Provavelmente o dono da empresa. Tá vendo? Só de você conversar, você já sabe se você é o dono ou se você é funcionário do dono, se você é o líder ou se você é liderado por um líder. Agora, qual que é a sacada disso? Cara, é o seguinte, você está montando um negócio, aí você começa a falar como se fosse padeiro, então você não está preparado para negócio. Pode doer, mas é assim que eu estou falando. Se você está falando mais como padeiro, você não está falando como dono da padaria. Quando a gente conversa com você, eu tenho que ficar bem claro, não é porque você diz, mas pelas evidências do que você fala, que você deve ser o dono da padaria, tá? E os meus conteúdos é para quem? É para quem é dono da padaria. Aliás, o padeiro nem gostaria daquilo que eu falo, porque ele acharia, poxa, parece que ele fala, não entendo nada que ele fala. É claro que não entende, não está exercendo a liderança, tá? Ou entende pouco, ou aquilo que eu falo não é atrativo, entendeu? Porque é atrativo para quem? Para quem está precisando de informação. Na hora que eu falei até agora, só do que eu falei, eu acho que eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande,
Tá? Então, olha só o que eu falei até agora. Eu falei sobre a questão da liderança em relação às estruturas de poder. Eu falei sobre a questão de ter um conselheiro confiável. E eu falei sobre o foco é no operacional, no tático, ou seja, em fazer, ou é em proposta. O foco é em cuidar do presente ou cuidar do futuro. Dono, ele fala o tempo todo e você consegue, na fala dele, enxergar um pensamento de futuro. Não, porque naquele local, ali, tem uma estrutura boa, porque as pessoas precisam, não tem padaria por perto. Bem, se ele chegou a essa conclusão que ali não tem concorrência, o que aconteceria se aparecesse a concorrência? Tá vendo que tem uma ideia de futuro? Fica bem claro que essa pessoa, diante de uma adversidade, ela vai mudar de ponta. O padeiro não faz isso, quem faz isso é o dono da padaria. Pois bem, eu comentei com você sobre 3 aspectos do que tem no capítulo 6 e eu te pergunto, isso tem a ver com 10 mil reais por mês de renda? Você pode estar dizendo, não tem, mas se você aplicar isso, não dá para aplicar isso amarrado? Se eu pegar essa estrutura de poder para 10 mil, se eu pegar um conselheiro confiável, que evidentemente já tem muitas vezes mais de 10 mil de renda por mês, para me ajudar a fazer aquilo lá, e se eu lembrar que eu não tenho que ser o padeiro, eu tenho que ser o dono da padaria, eu te pergunto o seguinte, será que você não vai perceber uma certa lógica que quando você coloca um propósito e aplica a liderança, eu falei de 3 elementos de liderança, repetindo, estruturas de poder, conselheiro confiável e a questão de maturidade de ficar estrategicamente na posição de dono, ficar no estratégico e não no tático operacional, fazendo as coisas, né? Não ficar pensando só no pão do dia a dia, mas pensar no pão da vida. Ó, ficou até bonito o que eu falei. Daquilo que é de muito tempo, porque isso é coisa de dono, tá? Então veja bem que esse foi a largada, esse é uma degustação de 44 páginas que eu estou seguindo aqui pelo meu computador aqui para me ver para mim não fugir, né? Então isso vai até 16 páginas falando disso, mas depois vem muito mais coisa que eu vou comentar numa outra oportunidade. Talvez eu vou fazer um vídeo logo na sequência falando disso. Mas é isso aí, dica do dia. Então veja bem, faça isso que eu falei, volta esse vídeo, analisa o que eu estou falando e vai pensando na sua empresa e pensando no propósito de 10 mil por mês de renda. Te garanto que você vai perceber que só desse primeiro bate-papo nosso, você já vai encontrar alguns elementos para você aprimorar e avançar, acelerar seu processo de crescimento empresarial e pessoal. Dica do dia. Me acompanhe para mais dica.